Bom dia, encorajadas! Estamos aqui para estudar o capítulo 10 do livro de Oséias. A gente está vindo aí, né, uma sequência de estudos e está chegando ao fim, né? A gente só vai ter aí mais 4 capítulos e a gente vai ver o que findou-se aí com Israel na época do profeta Oséias e como é que ele encerra esse livro, né? E hoje a gente vai falar sobre o que o Senhor fará ali com Israel, né? O que ele faria como castigo justo para Israel. A gente vai ver que o rei vai ser tirado do seu trono, né? Ele vai ser deposto. A gente vai ver que os altares serão destruídos, os altares idólatras e todos os ritos que o povo de Israel fazia. E a gente vai ver a ruína do Estado de Israel completamente, a sua destruição, sendo aí levado cativo pela Assíria. Bom, a gente vai ver versículo por versículo. E aí o primeiro versículo, ele vai falar aí a respeito da imagem de uma planta, né, de uma árvore chamada videira. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho bem difícil, né, ninguém conhecer videira. Mas quem conhece sabe que é dali que vem as uvas, né? E dali também se faz o vinho. E aí a gente vai ver que o Senhor, ele compara em muitas ocasiões Israel como uma videira, como uma vinha, como uma vide, que são sinônimos, né? Que significam aí a mesma coisa. E aí a gente vai ver em algumas referências que o Senhor, ele faz essa alusão, né? Essa metáfora de Israel ser como uma videira. E aí a gente tem os Salmos 80, do versículo de 8 a 11. A gente tem Isaías 5, versículo 1 e Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Então depois você pode dar uma conferida. E se você estiver nos nossos grupos, você vai ter acesso aí aos slides, que vai facilitar também o seu estudo. Então vamos lá. Aí Oséias vai dizer no capítulo 10, versículo 1. Israel é uma vide fértil que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra. Assim fizeram boas as estátuas. Oséias, ele vai iniciar aqui o capítulo 10, comparando Israel com essa videira, que em tamanho e produtividade cresceu. E à medida que Israel ia crescendo, semelhante a uma videira que dá frutos, que é fértil, a gente vê que Israel constrói o quê? Muitos altares. Então, à medida que Israel crescia, à medida que Israel prosperava, eles também caíam ali no pecado da idolatria. Mais e mais eles idolatravam. E aí a gente vê que Israel faz aí se alusão da videira, mas se a gente for lá para João, capítulo 15, versículo 1, a gente vai ver que o nosso Senhor Jesus, ele se define como uma videira, né? Ele diz que ele é a videira verdadeira. Então a gente vê aqui que Israel já prenunciava, né? Fazia uma alusão à videira verdadeira, porque Israel aqui estava sendo uma videira falsa, porque estava construindo e produzindo frutos para si mesmas, mas não para as outras pessoas, mas não para o bem do próximo, né? Então, quanto mais prosperava para si mesmo, mais eles buscavam idolatria, mais eles buscavam cultos a deuses pagãos. E aí a gente vê que na época de Israel, as videiras aí, elas eram uma cultura de subsistência lá na Palestina. Então a gente vê que a videira, ela tem uma imagem muito forte, né, a respeito do que Israel representava. Só que Israel, a gente vê que ela fracassa, né? É uma videira que não continua a ser próspera, porque o Senhor vai e corta, né? O Senhor vai e vai destruí-la. Então a gente vê que Israel, ela não cumpriu as expectativas do Senhor. Então o Senhor chama Israel de videira para que ela fosse ali uma árvore, uma planta que as outras nações olhassem e vissem, né, o quão frutífera, o quão bonita, o quão produtiva era Israel. Só que aí Israel faz totalmente ao contrário. Quanto mais o Senhor abençoava, mais Israel se afastava dele. E por isso ele destrói Israel. A gente vai ver nos capítulos seguintes. E aí aponta para a videira verdadeira, que é aquela que a gente deve permanecer, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
E aí a gente continua vendo nos versículos 2. O versículo 2, ele vai falar a respeito, né, de como o Senhor olhava para Israel e via a falsidade, via a divisão que estava, né? Israel era um povo que, ao mesmo tempo que adorava o Senhor, que ia ao templo para prestar o seu culto a Deus, era o mesmo povo que, ao sair dali, iria prestar a sua idolatria. Então, Israel, como o versículo 2 vai dizer aqui, o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Mas não era uma divisão, eu amo dois senhores ou eu amo dois deuses. Não era isso. É que Israel queria servir a vários deuses para ser beneficiado. Então, eles queriam as bênçãos do nosso Deus, eles queriam as bênçãos do Deus Baal. Então, Israel estava agindo com falsidade com todos os deuses. Ele se entregava aí ao politeísmo, né, que é a adoração de vários deuses, e não ao monoteísmo, que é a adoração a um único Deus e o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Então, o Senhor diz que vai demolir os seus altares e vai destruir as suas estátuas. Então, a consequência da falsidade de Israel era justamente que o Senhor iria destruir, iria cortar, né, iria lançar fora todo esse ramo. E aí a gente vê que o povo de Israel necessitava de uma mudança interna, interior, porque o seu coração, o seu íntimo, estava ali dividido, estava agindo com falsidade em relação à sua adoração a Deus. E aí a gente vê que não basta a gente invocar o nome do Senhor. Lá em Oséias 8:2, a gente vê que o povo estava invocando o nome de Deus. Só que em Mateus 7:21 a gente vê que nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta a gente falar Senhor, Senhor, invocar o nome do Senhor, achar que estamos adorando a Deus, se a gente não faz a vontade dele, que está na palavra, na escritura, que está na Bíblia. Então não adianta a gente falar, Deus é meu Senhor, mas se eu não pratico nada do que tem na sua santa palavra, que é a vontade dele para nós. E a gente vê também, lá em Tiago 1:22, que se a gente não pratica, se a gente é só ouvinte da palavra e não pratica aquilo que nós ouvimos ou que lemos através das escrituras, nós estamos nos iludindo. Então, quem vive assim, vive numa ilusão de ouvir a palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, mas não praticar. E aí adiante, a gente vai ver, né, o capítulo 10, os versículos 3 e 4, que o Senhor vai falar aí sobre a consequência de eles terem rejeitado a Deus como seu rei celestial, né, e preferido um rei terreno. E aí a gente vê que a consequência é o quê? O Senhor vai retirar esse rei agora de Israel. Eles ficariam sem rei terreno para protegê-los, porque eles achavam que o rei poderia protegê-los. E aí a gente vê que Oséias vai falar que Israel estava falando o quê? Palavras vãs, jurando falsamente, fazendo alianças. Então Israel estava totalmente ali fazendo o que era contrário à palavra do Senhor. E aí ele diz, por isso florescerá o juízo, como erva peçonhenta no sulco dos campos. Então agora Israel, a gente vê bem claro que ela é uma videira falsa, que aponta para a videira verdadeira. Israel, por si mesmo, pelo seu rei terreno, eles não conseguiriam agradar a Deus, porque eles estavam cheios de pecados, cheios de malícia, cheios de maldade. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, ele é a oferta, o sacrifício agradável a Deus, que ali realmente nos justifica e nos torna justos aos olhos do Senhor. E aí, continuando no versículo 5, a gente vê agora que Oséias ele vai começar aí a zombar um pouco da afeição, tanto dos deuses, né, que Samaria aí estava adorando, né, que é a capital do Reino do Norte, que é a capital do Reino de Israel. E a gente vê, né, que Israel tinha uma afeição muito grande por seus ídolos. E aí o Oséias, né, o profeta Oséias, ele vai zombar, né, disso, dessa afeição, mostrando para eles que os deuses deles nada podiam fazer.
a não ser o Deus de Israel. E aí a gente vê que o bezerro de Bet-Aven aí, que foi um ídolo instaurado por Jeroboão I, porque por isso que há a divisão, né, dos reinos, das tribos, e a gente vê que Jeroboão I é aquele que comanda essa divisão, que vai comandar o reino do norte. Ele constrói um bezerro para que eles pudessem adorar. E aí a gente vê que tanto os sacerdotes idólatras, como a gente vê aqui no versículo 5, quanto o bezerro, eles eram usados aí como um tipo de adoração tradicional, porém era pervertida ao Senhor. Era uma mistura, né, do sagrado com o profano. Aí a gente vai para os versículos 6 até o 8, que vai falar aqui a respeito de um rei chamado rei Jarebe, que era o principal rei, né, da Assíria. Então a gente vê que Israel estava fazendo alianças, como a gente já viu lá no versículo anterior, fazendo alianças para que eles pudessem ali ser protegidos, defendidos por esse rei, se esquecendo totalmente do rei do universo, daquele que detém todas as coisas em suas mãos, que é o nosso rei, que é o nosso Deus. Então Israel trocou o Deus por um rei terreno que nada pode fazer, porque a gente vai ver que o Senhor vai ali, né, tirar o rei de Israel e vai mostrar que não é pelas suas próprias forças, é pela força do Senhor que eles vão ali realmente ter vitórias. Então, se eles não confiam no Senhor, eles vão fracassar. E aí a gente vê que eles foram feitos aí realmente como alguém que quisesse adorar a sua própria mão, né, a sua própria força, e deixaram o Senhor. Então eles acreditavam que por eles mesmos, pelo rei, eles seriam aí protegidos de qualquer coisa. Um engano aí muito grande, né? E aí a gente tem a referência cruzada que vai falar a respeito desse rei em Oséias 5:3. Então depois você pode estar dando uma lida também. E aí nos versículos de 9 a 10, que aqui encerra essa primeira parte, né, da gente ver o crescimento de Israel e a gente vê eles dando crédito a outros deuses, aos ídolos, a gente vê que Deus ele vai falar aqui a respeito de um episódio lá de Gibeá, né, que era muito perverso já, os acontecimentos ali daquela cidade, e é uma história bem parecida com o que acontece em Sodoma e Gomorra, que a história que passa em Gibeá é a história lá em Juízes 19. Então depois você pode dar uma lida para você entender a perversidade que estava ali em Gibeá. E a gente vê o episódio do levita, e da concubina, né? Então realmente a perversidade de Gibeá estava muito grande. E o Senhor vai dizer aqui no versículo, né, que desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Então, Israel não estava pecando só naquele período, não. Era desde muito tempo. Então, a gente vê que o Senhor, ele realmente estava dando um castigo justo a Israel. Porque a perversidade era muito grande. E aí o Senhor diz, eu os castigarei na medida do meu desejo. A ira do Senhor é muito grande, né? E ai daquele que sofre nas mãos do Deus irado que é o nosso Deus, porque Deus também é justiça. Deus, ele se ira também. Então a gente vê que o Senhor vai derramar o castigo sobre Israel conforme o desejo dele. E aí a gente vê, né, que Oséias aqui tá demonstrando a perversidade, né, desde lá de Gibeá, e que Israel vai colher, né, o que estava aí plantando, semeando. E aí a gente vê que a iniquidade estava muito grande. E aí encerra-se o capítulo 10, falando sobre os versículos aí de 11 a 15, que é o Senhor falando através de Oséias ao povo de Israel que eles deveriam semear o quê? Justiça, mas eles estavam semeando perversidade. E aí os versículos vão dizer assim, porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de triar. Essa imagem aqui de Efraim, que é a representação aí
do Reino do Norte, né? A gente vê que é uma representação do início lá do chamado de Israel. O Senhor tinha chamado Israel, então Israel se assemelhava a uma bezerra domada, a um animal dócil, né? Que o Senhor ali cuidava, que o Senhor livrava e protegia. E aí a gente vê que Israel, ele foi escolhido por um propósito. E aí o Senhor diz, né? Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então Deus tinha escolhido aí o povo de Israel para encher a terra de justiça, né? Porque se eles fizessem então somente o que era certo e serem fiéis e leais, Deus abençoaria. Deus não iria castigar o povo se eles estivessem semeando a justiça, se eles estivessem fazendo aquilo que era certo. Mas não, o povo estava totalmente deturpado em suas ideias, né, em suas ações. Eles estavam desobedecendo ao nosso Deus. E aí a gente vê que o Senhor tinha escolhido Israel para semear a justiça, para ceifar a misericórdia. E é tempo de buscar o Senhor. E eles não estavam fazendo isso, né? Eles estavam buscando os seus próprios interesses. E aí a gente vê que se o povo se voltasse para Deus, ele garantiria a colheita da justiça. Mas a gente vê que o povo não se volta com sinceridade. O povo faz ali um faz de conta, né? Vai, adora o Senhor, vai, adora Baal, outros deuses, idolatria, isso e aquilo. E a gente vê realmente que o povo de Israel estava agindo com falsidade em relação à sua adoração a Deus, porque era uma adoração pervertida, né? Cheio de profanaria. E aí a gente vê que Deus, ele vai castigar, né? E aí continua os versículos. Então Israel estava fazendo o quê? Israel não estava semeando aí a justiça, nem ceifando a misericórdia, nem buscando o Senhor. Mas eles estavam lavrando aí a impiedade, estavam aí cegaste a iniquidade, comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Então a gente vê que Israel estava fazendo totalmente o contrário que o Senhor estava ali desejando que eles fizessem, né? E aí encerra-se os versículos 14 e 15 dizendo: portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Então o Senhor declara que Israel seria destruído. Então a gente vê que o Senhor iria retirar o rei, Israel iria ser destruído, então iria estar em ruínas. E a gente vê que o Senhor iria retirar os altares pagãos que o povo estava ali adorando. E aí o Senhor diz que como Salmão destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, a mãe foi ali despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa grande malícia. Então, não era uma coisa pequena que Israel estava cometendo, não era pecadinhos, né? Como a gente gosta de dar nome, né? Porque para Deus não existe pecado, nem pecadão, nem pecadinho, é pecado, né? É iniquidade. E aí a gente vê que o Senhor, quando ele fala que a vossa grande malícia, é para a gente ter uma noção do quanto Israel estava pervertido, do quanto Israel estava realmente adulterando, negligenciando, desobedecendo ao Senhor. E aí a gente vê que o Senhor, ele vai retirar, né? O Senhor vai trazer castigo. E aí o castigo que Deus traria aí ao povo estava relacionado ao crime cometido por Israel de depender de sua própria força militar e não da mão do Senhor. Então a gente vê aqui no capítulo 10 que Israel estava plantando e semeando iniquidade, impiedade, e iria colher, né, desses frutos o seu grande castigo, o seu juízo, né? Deus, ele não deixa impune a nossa iniquidade. E aí, algumas aplicações que eu trouxe é que o que a gente planta, a gente colhe, que o Senhor deseja que a gente semeie justiça, assim como Israel, eles tinham escolhido Israel para semear justiça, mas eles estavam fazendo totalmente o contrário. A maldade vai gerar mais maldade e o bem vai gerar o bem. Que Israel plantou, ceifou e comeu malícia, perversidade e mentira. E o que você tem plantado é diferente de Israel? E aí na tarefa que a gente fez junto lá pelo Meet, era justamente pensar nas coisas que nós temos plantado que reflete
lá no reino do nosso Senhor. Então, o que você tem plantado? O que você tem semeado? Será que é a justiça? Será que você tem ceifado misericórdia? Será que você tem buscado ao Senhor? Ou você tem feito como Israel? Né? Então, que fica essa reflexão. E aí o versículo que eu coloquei para terminar é: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Que esse deve ser o nosso anseio, que essa deve ser a nossa plantação, que nós devemos semear justiça. Buscar ao Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor, e esperar até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Então, a gente finaliza aqui o capítulo 10. Que Deus abençoe a sua vida, que esse estudo possa realmente trazer reflexões e aplicações pessoais, tá bom? Até o próximo, beijão e tchau!